professora Júlia de Matemática e hoje nós vamos ter a nossa aula de número 64. Então a nossa aula de hoje vai ser sobre unidades de medida. A gente vai dar uma relembrada, nesse assunto que a gente já estudou bastante durante os anos. Então o objetivo hoje vai ser reconhecer e empregar unidades de medida usadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas. Você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis e borracha. Se caso você quiser, você até pode dar uma usada na calculadora, mas a gente sempre recomenda que vocês resolvam as operações utilizando aí as continhas, tá certo? Então, unidades de medida, Então, em outros momentos, a gente já estudou unidades de medida de comprimento padrão, que são mais comuns, no nosso dia a dia, como quilômetro, metro, centímetro e o milímetro, Esses a gente usa bastante. Agora a gente vai ver algumas unidades de medida que ajudam o ser humano a estudar e entender mais sobre o universo e a desenvolver novas tecnologias. Então, são valores muito grandes ou muito pequenos. Então, a gente já estudou as potências de base 10, e o uso da notação científica. Então, aqui nesse quadro, a gente vai retomar os prefixos que são associados às ordens de grandeza, de uma potência de base 10. Veja os símbolos que a gente consegue atribuir a cada um deles. Então, quando a gente está trabalhando aqui com 1000, é o quilo, que é aquele que a gente sempre utiliza, Aí a gente vem aqui, quilo, e aí a gente tem quilômetro, quilograma. Essa é só o prefixo, tá, gente? É só a partezinha antes. A gente não está trabalhando com uma medida específica aqui. Não estamos trabalhando com medida de quilômetro, de metro ou de gramas, A gente está trabalhando com o prefixo somente, para vocês terem uma ideia. Então, aqui, quando eu falo do quilo, eu estou falando tanto do quilômetro, tanto da quilograma, Eu tenho que o quilômetro ele equivale a 1000, ou seja, 10 na terceira. Aí a gente tem o mili, então a gente tem mililitro, milímetro, certo? Miligrama, tudo isso é o prefixo, a partir do começo da nossa palavra, que tem referência com a quantidade que a gente está estabelecendo. Então aqui, o mili, ele equivale a 0,01 ou 10 na menos 3. O micro equivale a 10 na menos 6. O nano equivale a 10 na menos 9 e o pico se equivale a 10 na menos 12, ou seja, são números muito, muito pequenos. A gente utiliza isso dentro da informática, dentro das ciências, da geografia, do estudo da astrofísica, dos astros também. Então, tudo isso a gente utiliza esses valores. No caso, a gente também tem os valores muito grandes, que daí a gente entra no mega, que seria 10 na sexta, o giga, que é o 10 na 9, e o tera, que é o 10 na 12. Se vocês pensarem bastante, vocês já viram essas palavras quando a gente está falando aí de pendrive, de armazenamento de dados no computador, A gente tem um mega, o giga. Então, você vai comprar um pendrive lá, é um pendrive de 8 gigas. No caso, a gente está falando dessa quantidade toda aqui de espaço, E aí a gente utiliza essas letrinhas aqui para simbolizar esses valores, tá? O giga do computador, no caso, é gigabytes, tá, gente? Aí a gente tem aqui o tera também, Quando você compra lá um HD externo, você vê lá que tem 1 tera de memória. Então, essa é a ideia. São valores que a gente utiliza no nosso dia a dia, são prefixos que a gente utiliza no nosso dia a dia e que podem ser representados matematicamente expressados por essas potências de 10, tá certo? Os símbolos aqui que são utilizados são esses, O pico é representado pelo P, o N é representado pelo nano, o micro é por esse N, esse H de ponta cabeça, mais ou menos assim, O mili é pelo M, o quilo pelo K, o mega com o M maiúsculo, o giga, o G maiúsculo e o tera, o T maiúsculo, certo? Então, essas são unidades de medidas que a gente utiliza no nosso dia a dia, que são unidades muito grandes ou muito pequenas, tranquilo? As potências com expoente negativo mostradas no quadro podem ser utilizadas para expressar, por exemplo, medidas de comprimento de objetos muito pequenos. Já as que apresentam um expoente positivo, elas podem ser utilizadas para expressar medidas muito grandes, Por exemplo, medida de comprimento de distância de um planeta e esse tipo de coisa, certo? Então, dentro das unidades de medida, a gente vai estudar agora um pouquinho mais detalhado, Vamos ver aqui as unidades de medida para medir comprimentos muito pequenos. Então, o primeiro que a gente vai estudar é o micrômetro, O micrômetro é uma unidade de medida, equivalente a 10 na menos 6 metros e pode ser utilizada, por exemplo, para medir a espessura de alguns fios de cobre
utilizado em componentes eletrônicos. Então, aqui na imagem, a gente tem a fotografia de um instrumento de medida chamado micrômetro, né? E ele está medindo a espessura de um fio de cobre. Veja como é muito pequenininho, né? Ele está medindo uma coisa muito pequena, certo? Então, a ideia dessa unidade de medida muito pequena é conseguir fazer a medição de coisas assim tão fininhas, certo? Outra unidade de medida que a gente usa também é o nanômetro, né? Essa unidade de medida equivalente a 10 na menos 9 metros, ela pode ser utilizada, então, para expressar o tamanho de alguns vírus. Então, aqui a gente está falando de coisas biológicas, muito pequenininhas, né? A unidade de medida nanômetro também pode ser utilizada para indicar o diâmetro do DNA humano, que tem medida de comprimento aproximadamente 2,5 nanômetros, tá? Então, a gente está falando aqui, gente, de medidas muito pequenas, tá? De coisas de dentro do nosso corpo. Então, são muito pequenininhas mesmo, ok? Aqui, se vocês verem, né, a gente tem aqui na figura um vírus, né, da influenza, que no caso é da gripe, né, observado ao microscópio eletrônico, mede cerca de 300 nanômetros, né? E aqui ele foi colorido artificialmente só para a gente conseguir enxergar melhor na figura. Outra aplicação, então, dessa unidade de medida é na nanotecnologia, né? Que está presente em componentes eletrônicos, como computadores, câmeras, aparelhos de medicina. E a nanotecnologia trabalha com elementos cujas medidas de comprimento estão entre 1 nanômetro e 100 nanômetros, tá? Então, a gente está trabalhando com coisinhas muito, muito pequenininhas, tá certo? Agora, vamos ver um pouquinho também sobre unidades de medida para medir distâncias muito grandes. Então, quando a gente olha para o céu, a gente pode ver muitas estrelas, né? Uma delas o Sol, no caso. A gente pode enxergar também a Lua, que é um satélite natural da Terra, né? Dependendo do ciclo da Lua, a gente consegue ver, senão também não consegue. E às vezes, a gente consegue até ver outros planetas, né? Mas você já imaginou quão longe a Terra está desses corpos celestes? Então, essas distâncias, né, que são consideradas muito grandes e por serem empregadas na astronomia, receberam o nome de distâncias astronômicas. Então, quando a gente está falando de valores muito, muito grandes, a gente está estudando, então, distâncias astronômicas, certo? Então, a unidade astronômica, ou UA, que a gente chama, né, ela é utilizada para expressar distâncias muito grandes, por exemplo, como a da Terra até outros planetas. E a gente pode utilizar a unidade astronômica, que equivale à distância média da Terra e o Sol durante o ano, que é aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Ou seja, uma unidade astronômica equivale aproximadamente a 150 milhões de quilômetros. Então é bastante, né, gente? Uma unidade astronômica é 150 milhões de quilômetros. Tranquilo? Agora vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, a distância de Marte até o Sol é de aproximadamente 227.940 mil quilômetros. Tá certo. 227.940 mil quilômetros, que equivale a aproximadamente a 1,5 unidades astronômicas. Certo? É muito longe, né? A distância de Saturno até o Sol é de aproximadamente 1.429.400 mil quilômetros, que equivale a aproximadamente a 9,5 unidades astronômicas, certo? Então, aqui a unidade astronômica foi estabelecida com base, né, que é mais ou menos 150 milhões de quilômetros, e aí a gente pode utilizar ela, em vez de trabalhar com esse número muito grande, a gente utiliza 1,5 unidades astronômicas, tranquilo? Outra unidade de medida muito grande que a gente usa é o ano-luz, certo? A gente abrevia ele como AL, né? E em um primeiro momento, a unidade de medida ano-luz pode parecer uma unidade de medida de tempo, né? Ano-luz parece que é tempo que você está medindo. Mas não, ela é utilizada para expressar distâncias também, certo? Então, um ano-luz corresponde à distância percorrida pela luz no vácuo no período de um ano, que equivale a 9,46 vezes 10 na 12 quilômetros, tá? Então, assim, ano-luz é uma medida de distância, gente, não de tempo. A gente sabe que um ano é uma medida de tempo, mas aqui o ano-luz é uma medida de distância para trabalhar com valores muito, muito altos dentro da astronomia, tá certo? E esse ano-luz equivale a 9,46 vezes 10 na 12 quilômetros, ou seja, é um valor muito alto, certo? Lembrando que esse 10 na 12 significa que depois desses valores ainda a gente tem, no caso, como tem duas casas aqui, ainda temos 10 zeros depois desse número ali. Então, é bastante, né? Tranquilo?
Uma das estrelas mais próximas da Terra é a estrela de Barnard, e ela se encontra a uma distância da Terra de aproximadamente 5,96 anos-luz. Então, é esse 5,96 vezes aquele 4 vezes alguma coisa ali, vezes 10 na 12, se eu não me engano, né? Que equivale à distância da Terra até essa estrela aí, que é uma das mais próximas da Terra, né? Isso significa que, se alguma mudança acontecesse nesse exato momento com essa estrela, nós só poderíamos observar isso daqui a aproximadamente 6 anos. Então, essa é a ideia da distância de ano-luz, né? É o tempo que a luz leva para se deslocar no vácuo, ou seja, nós só vamos ver esse acontecimento, por exemplo, se acontecer alguma coisa com essa estrela, nós só vamos ver acontecer aqui daqui 6 anos, porque esse é o tempo que a luz vai demorar para viajar até aqui, certo? Então, o ano-luz tem essa referência, né? Mas ele é uma medida de distância, tranquilo? Então, aqui a gente tem uma foto, olha só, da Alpha Centauri e Beta Centauri, que são as estrelas mais próximas da Terra, que estão ali a 4,24 anos-luz de distância, certo? Então, a gente tem Alpha Centauri e Beta Centauri, certo? São duas estrelas aí que estão no nosso céu. Tranquilo, gente? Outra medida que a gente tem para números muito grandes é o que a gente chama de parsec. Ele pode ser representado pelo PC, né? Embora a unidade astronômica e o ano-luz sejam escalas de comprimento que são úteis no sistema solar, elas não podem ser adequadas para comparar distâncias entre estrelas que estão ainda mais distantes. Então, nesse caso, eles usam a unidade de medida parsec, né? Essa unidade equivale a 3,26 AL, para quem não lembra, né? É ano-luz, e 206.265 unidades astronômicas, né? Então, é um valor muito mais alto ainda do que o que a gente está acostumado a trabalhar, tá certo? Então, quando a gente trabalha com medidas dentro do sistema solar, a gente trabalha com unidades astronômicas e anos-luz. Agora, quando são medidas de valores muito longe do nosso sistema, a gente trabalha, então, com esse parsec, tá certo? Para distâncias ainda maiores, como a distância entre galáxias, é utilizado o megaparsec, que daí a gente utiliza aquele prefixo que a gente estudou no começo dessa aula, né? O prefixo mega. Então, megaparsec, que corresponde a 10 na sexta parsecs. Então, são valores muito, muito, muito grandes, né? Porque a gente está trabalhando aqui com galáxias, então, tá? Só para vocês verem como as unidades de medida, elas podem ser, elas vão desde medir coisas dentro do nosso corpo, vírus, bactérias, né? DNA, até valores aí de distância entre duas galáxias. E para isso a gente sempre vai utilizar da matemática e das unidades de medida, certo? Bem legal, né? Outra que é muito legal de a gente estudar, que está muito em alta agora, né, com a tecnologia que a gente está tendo desenvolvida, é unidades de medida de informação. Então, os dados processados nos computadores são chamados de bits, né? No caso, bytes a gente fala. A abreviação do inglês de binary digits ou dígitos binários. Então, eles podem assumir dois valores, ou 0 ou 1. E esse sistema de numeração ele é relacionado a essa característica, né? Relacionando ao sistema binário, então. Então, um agrupamento de 8 bits forma o byte, certo? Então, a gente tem 8 bits para formar um byte. Considerada a unidade de informação da computação, como o bit e o byte estão associados ao sistema de numeração binário, os múltiplos do byte mais utilizados são potências de base 2. Então, aqui a gente não está trabalhando mais com potências de base 10, tá? Quando a gente trabalha dentro da informação e da informática, a gente trabalha com múltiplos de base 2. Então, olha só, a gente tem aqui na tabela, né, a referência de cada um deles. Então, aqui o kilobyte vai ser 2 elevado a 10 bytes ou 1024 bytes, certo? O megabyte a gente vai ter 2 a 10 kilobytes ou 1024 kilobytes, tranquilo? O gigabyte é 2 a 10 megabytes ou 1024 megabytes e o terabyte, que vai ser 1 terabyte no caso, né? 2 a 10 gigabytes ou 1024 gigabytes. E o pentabyte, que vai ser 2 a 10 terabytes ou 1024 terabytes. Percebam que cada um está relacionado com o anterior, tá, gente? Por isso que as potências aqui são as mesmas, tá certo? Então, o byte tornou-se o padrão para a unidade de medida de informação, em razão da adoção desta sigla em inglês aqui para Código Padrão Americano para o intercâmbio de informação.
E uma tabela de códigos que, composta de 8 dígitos binários, padronizou a representação de símbolos, letras, números e outros caracteres no computador. Então, tudo que vocês veem no computador está relacionado com essa quantidade ali de informação, certo? As informações que estão retidas no computador são relacionadas com essa unidade de medida, que é o byte, certo? Então, assim, gente, muito interessante a gente aprender sobre tudo isso, né? E ver como que a matemática é aplicada em tudo que a gente usa no nosso dia a dia, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro, né? Todo esse nosso estudo sobre as unidades de medida, desde as mais pequenininhas até as maiores, né? Um pouquinho ali do nosso estudo sobre as unidades de medida na informática, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de revisar o conteúdo que vocês têm disponível e de fazer os exercícios que vocês têm aí para vocês fazerem, tá certo? Eu vejo vocês na nossa próxima aula, então.